Olá, turma. Boa tarde, bom dia, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao primeiro vídeo. O primeiro vídeo foi sobre os animais, parte 1, e agora a parte 2, tá bom? Porque senão eu não quis colocar tudo junto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Dar muito trabalho para poder postar, tá? Então, vamos dar continuidade à página 44, tá bom? Onde anteriormente nós falamos sobre as 5 classes de animais, né? Que os animais vertebrados, eles têm a mesma característica com questão de ser vertebrado, mas eles são classificados em cinco classes. Hoje nós vamos falar sobre quais são essas. O nome, por exemplo, mamífero. Quais são os animais mamíferos? Hoje nós vamos falar quais animais é colocado nessa classe e quais são as aves, entendeu? Então, nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Essas 5 classes eu vou dar continuidade e vou concluir esse conteúdo de ciências, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, tá bom? E vamos continuar. Começando a página 44 do livro de ciências, tá? Dando continuidade. Mamíferos. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite, que foi o que eu falei para vocês no vídeo anterior. Mamíferos são aqueles animais que, quando nascem, eles se alimentam do leite materno. Então, os mamíferos são animais que têm a capacidade, que têm glândulas mamárias, que têm a capacidade de fabricar o seu próprio leite para estar amamentando os seus filhotes. Nem todos os animais, por incrível que pareça, têm essa habilidade. Tem animais que já nascem e ali mesmo eles já se alimentam da comida normal que sua mãe come. A mãe leva o alimento para ele e ele já come aquelas comidas normais. Não tem a questão do leite materno. Então, mamíferos são esses animais que têm essa especificidade, eles têm essa característica. Eles têm a glândula mamária que é responsável por fabricar o leite, ok? O leite materno. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos, ou seja, esses animais que possuem essas glândulas mamárias são animais que geralmente o seu corpo é coberto de pelos, não de escama, mas sim de pelos, entendeu? Então, geralmente esses animais são cobertos de pelos. Não quer dizer que existam outros mamíferos que o corpo só tem pelo. Tipo, todos aqueles mamíferos só possuem pelo. Geralmente sim, mas não quer dizer que não existam um ou dois animais que seja coberto de outra coisa, como escama ou qualquer outro tipo, entendeu? Não quer dizer, mas geralmente sim só coberto de pelos. Então, fica aí essa observação, tá bom? Geralmente é coberto de pelos que protegem. O pelo ajuda a manter o corpo aquecido. Então, o pelo ali, ele ajuda a manter o corpo aquecido. Então, esses mamíferos, geralmente, seu corpo são cobertos de pelos e esse pelo ali é responsável por ajudar a aquecer o corpo deste animal, tá bom? Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra. Alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos eles respiram pelos pulmões. Os pulmões. Olha, um exemplo muito bom que pode ajudar vocês na hora de for responder uma prova, alguma coisa. Existe uma característica comum nos mamíferos que todos precisam ter. Todos os mamíferos possuem pulmões, eles precisam respirar oxigênio. As baleias são mamíferas, os golfinhos são mamíferos, as baleias, os golfinhos, as focas são mamíferas, mas elas vivem na água, mas elas precisam respirar o oxigênio, elas precisam sair
colocar sua cabeça para fora para poder conseguir sair e respirar o oxigênio, porque elas respiram pelos pulmões. Então, uma característica comum nos mamíferos são que eles precisam respirar oxigênio. Obviamente, a baleia ela vive na água, ela tem ali ela consegue ficar muito tempo debaixo da água, mas ela precisa respirar oxigênio. Então, essa é uma característica comum nos mamíferos. Eles respiram pelos pulmões, ok? Como aqui as baleias, o ser humano, porque nós somos um animal mamífero, então nós somos animais racionais. E nós somos mamíferos, porque quando nós nascemos, nós nos alimentamos do leite materno da nossa mãe e nós respiramos através dos nossos pulmões. E o nosso corpo, ele é coberto por pelos. Se você olhar, tem a sua pele, mas tem os pelinhos que ajudam ali a nos aquecer. Então, tal que nós precisamos vestir roupas, quando tá frio, precisamos vestir roupas de frio. Por quê? Porque os nossos pelos são muito poucos. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, mas os nossos pelos são poucos. Então, por isso, nós somos mamíferos. Nosso corpo é coberto de pelos e nós respiramos através de pulmões. E quando nascemos, nós nos alimentamos do leite materno a um determinado tempo. Os macacos também são mamíferos e os morcegos também são mamíferos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de mamíferos, aí como eu mostro na imagem aí, ó. Alguns exemplos de mamíferos e nós estamos dentro de um desses, ok? O morcego é o único exemplo de mamífero que voa, ou seja, o morcego os morcegos são os únicos exemplos de mamíferos que voam. Então, aí já é uma dica bem legal. Os morcegos são os únicos exemplos, né? Se eu pedir lá na prova, colocar bem assim: escreva para mim um exemplo de mamífero que voe. Você vai saber que é o morcego, porque é um dos únicos exemplos de mamíferos que voam, ok? Então, vamos dar continuidade, né? Agora aqui, as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto de penas, apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas, ou seja, só tem duas perninhas e um par de asinhas, no caso, assim, as suas asas, aquelas assim, ó, ok? Existem espécies adaptadas aos diversos ambientes do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos, e assim como os mamíferos respiram pelos pulmões. Então, ali, as aves, elas também respiram pelos pulmões. Elas podem viver em ambientes aquáticos e ambientes terrestres, que nós temos os pinguins. Os pinguins, eles vivem no frio. Ali, eles conseguem, seu corpo é todo adaptado para conseguir nadar naquela água gelada, mas eles respiram também através de pulmões, tá bom? Vários representantes desse grupo desenvolveram, que aqui eu não estou enxergando direito, desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como os pinguins, não é capaz de alcançar voo, mas usam suas asas para nadar, ou seja, muitos dessas aves desenvolveram a capacidade de voar, que nem nós vemos o beija-flor. O beija-flor, ele desenvolveu a capacidade de voar. Já a galinha, ela não consegue levantar um determinado... Se você vê assim, quem tem pais, quem tem parentes que moram na roça, que sempre visita, vão para fazendas, para o interior, podem ver que a galinha, até uma determinada altura, ela consegue ali pular uma cerca, ela consegue ali bater ali suas asas e levantar um pouquinho, mas voar em si ela não consegue. A mesma forma do pinguim. O pinguim não consegue levantar voo, mas ele usa aquelas asas dele como nadadeiras e consegue nadar muito bem. Tão tal que isso é através da água e tal, é que ele consegue se alimentar. Então, ele pesca a sua própria comida. Então, essas asas são fundamentais para que ele consiga nadar e se alimentar.
Nós temos aqui o exemplo de aves, o pinguim, o beija-flor e a galinha. Deixa eu levantar aqui. As galinhas são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. As galinhas, elas se adaptaram ali a viver no ambiente terrestre, tá bom? São aves, mas que vivem no ambiente terrestre. Próximo, página 45. Os répteis. Vamos falar dos répteis agora. São animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jacarés, os jabutis, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Prestem atenção nessas pequenas características, porque essas características elas podem ser fundamentais para a gente conseguir identificar o que é um réptil, o que é um anfíbio, o que é um mamífero e o que é uma ave. Então, essas pequenas características é o que nos ajuda a conseguir identificar isso, tá bom? São répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e se locomovem-se nadando, andando ou rastejando, tá bom? São animais que respiram pelos pulmões também. Então, nós já vimos três tipos de animais que respiram pelos pulmões. Os mamíferos respiram pelos pulmões, as aves respiram pelos pulmões e agora os répteis também respiram pelos pulmões. Só que existem outras características que fazem com que a gente consiga saber e identificar qual animal está classificado em qual classe, está ali, qual espécie que ele é. Ele é um réptil, ele é um anfíbio, ele é um mamífero. Então, nessas pequenas características que nós conseguimos identificar isso, ok? São animais que respiram pelos pulmões, mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas. Elas precisam subir até a superfície para respirar. A mesma coisa da baleia. A baleia, ela vive debaixo da água, mas ela precisa sempre estar subindo a superfície para estar respirando. Então, tá com o negocinho dela na cabeça, assim, ó. Tem um buraquinho e é através daquilo ali que ela respira. Então, tal que existe, ela solta a água e ali ela está respirando. Então, as baleias precisam subir à superfície, como as tartarugas aquáticas também marinhas, elas também precisam subir à superfície para estar respirando. Vivem na água, mas são animais que respiram pelos pulmões, ok? Temos aqui, o lagarto é um réptil. Por quê? Porque o corpo dele é meio... Não sei, eu já peguei um lagarto sem querer. É uma espécie de pele muito fina. É uma pele muito fina que não é nem escama, é uma pele muito fina, como uma espécie de placa, né? Então, as cobras e as tartarugas. Então, esses são exemplos de répteis. Agora vamos para os anfíbios. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. Nós temos aqui a rã, a cobra cega e a salamandra. Salamandra, ela parece uma rã, né? Mas é uma espécie de lagartixinha, tá? O nome anfíbio significa duas vidas. Esse nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e, quando se tornam adultos, passam a viver em ambientes terrestres. Ou seja, o que é um anfíbio? Já vamos entrar em outro assunto, prestem bastante atenção. O anfíbio, o que esse textinho fala? O anfíbio são aqueles animais que eles costumam viver em um ambiente, quando pequenos, e quando eles
se desenvolvem e crescem, eles vão passar a viver em outro ambiente. Aí onde acontece a espécie de metamorfose, onde o animal ele vive de uma forma, ele é de uma forma quando pequeno, e quando ele cresce, ele se adapta e fica um animal de outra forma, vivendo em outro ambiente. Então, isso que é um anfíbio, ok? Agora, em cima do anfíbio, nós vamos passar agora, vamos falar um pouco mais sobre o que são os anfíbios e vamos chegar na parte da metamorfose, que foi o que eu falei para vocês. Eles vivem de uma forma e no decorrer do seu crescimento, eles se adaptam e vão ter que viver de outra forma, porque eles mudam. Entendeu? Não é que nem nós somos mamíferos, nós nascemos mamíferos, crescemos mamíferos e vamos morrer mamíferos. Nós não temos esse dom, de certa forma, entendeu? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar aqui a imagem. Aqui. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, ok? Como o caso dos girinos. Acho que vocês já ouviram falar dos girinos, né? Filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio de pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Ou seja, os girinos, a mamãezinha coloca os seus filhotinhos ali dentro da água e ela, como nessa imagem, a primeira imagenzinha é um girino. Você está vendo que ele vai crescendo. Ele não tinha patinhas, ele começa a desenvolver as suas patas ali, e ele começa a subir até que ele vira adulto e vira um animal terrestre, e ele respira através do pulmão. Quando ele nasce, ele respira pelas brânquias, e quando ele vai se desenvolvendo, ele respira pelo pulmão e pela sua pele, que é muito fina. Através da sua pele, ele consegue respirar também. Você sabe o que é metamorfose? Foi o que eu falei anteriormente, sobre esses animais que nascem de uma forma e, quando adulto, vivem de outra. A metamorfose é um processo que transforma o anfíbio jovem, no caso girino, em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e apresentam as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que, assim, o animal possa sair da água e viver na terra firme. Ou seja, o processo de metamorfose é essa. O animalzinho, ele nasce com as brânquias, o girino nasce com as brânquias e com cauda. E no decorrer dos dias que vão se passando, a cauda cai, ele cria patas traseiras e patas dianteiras e nasce ali, começa a se desenvolver dentro dele os pulmões e a pele, onde através dos dois ele consegue respirar oxigênio e respira através dos pulmões, entendeu? Ali ele pode viver na terra firme, na terra em si, ali na superfície, e ele respira através de pulmões, ok? Agora vamos para os peixes. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar neste ambiente com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extraem diretamente da água, por meio de estruturas denominadas brânquias, ou seja, esses animais, na água também existe oxigênio, gente, tá bom? Só que é diferente, nós respiramos o oxigênio através dos pulmões. Já eles se adaptam, eles são adaptados dentro da água a respirar o oxigênio de dentro da água, não é a mesma coisa. Se a gente entrar para o fundo do mar e tentar respirar
com os pulmões no fundo do mar, nós vamos morrer afogados, nós não conseguimos. Já eles são adaptados, ele tem as brânquias e através das brânquias eles conseguem absorver e tirar esse oxigênio da água para sobreviver ali dentro da água, como o piramboi. Aqui a imagem desse peixe, tá? O piramboi é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões, ou seja, esse piramboi ele pode respirar dentro da água através das suas brânquias, mas ele tem um órgão semelhante ao nosso pulmão que ele consegue também absorver oxigênio do ar. Então, é um animal bem diferente, né? E bem interessante. E nós também temos o tubarão. Geralmente, os peixes possuem temos também os tubarões, né? E geralmente, os peixes possuem o corpo coberto de escamas, como o tubarão na imagem acima. Ou seja, geralmente, a maioria dos peixes, acho que 99,999% dos peixes, eles possuem escamas. Aqui tá dizendo aqui, geralmente, os peixes possuem, ou seja, não quer dizer que todos, não exista um que não possua. Pode existir alguns que não possuam, mas geralmente esses peixes possuem escamas, ok? Então, eu espero que eu possa ter explicado de uma forma que vocês entendam, tá bom? Espero que eu possa ter falado um pouco sobre isso, assim, de uma forma que vocês consigam compreender, tá? Então, aqui eu fiz a explicação, vocês peguem essas páginas do livro, leiam ela novamente, tá? Quem tem acesso à internet pode estar entrando no YouTube, colocando os títulos. Vão haver outras explicações, outros exemplos para melhor compreensão de vocês. Os pais de vocês também podem estar ajudando vocês nesse quesito, tá? E aqui está o que vocês vão fazer, as atividades da página 47, 48 e 49 do livro de ciências. Como eu tinha mandado no grupo falando que não tinha conseguido postar atividade essa semana, o que vai acontecer? Eu vou estar postando essa atividade hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto. Na quinta-feira que vem, que no caso da semana que vem, que seria aula de ciências, eu não vou postar conteúdo e vou postar só na outra semana, ou seja, vocês têm toda essa semana que vai entrar agora, o final de semana, para estar vendo esse vídeo com atenção, pesquisando mais e conseguindo fazer as atividades, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se vocês não tiverem entendido a questão desse recadinho, entre em contato comigo que eu vou estar explicando, tá? Só por cima, falando por cima. Semana que vem, na quinta-feira, eu não vou postar conteúdo na plataforma de ciências, tá bom? Porque aí vocês podem até estar fazendo essa atividade na quinta-feira que vem, para que vocês tenham tempo para terminar e para que não atrase outras atividades, ok? Só na outra quinta que eu vou estar postando conteúdo de ciências, tá bom? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e qualquer dúvida, volto a dizer, entre em contato comigo que eu estou à disposição para ajudar todos vocês, tá? Um beijo, tchau, tchau.